Mais uma vez eu vou avisar aqui, porque isso é um absurdo. E, gente, faça o favor, minhas filhas e filhos de fé agora. Faça um vídeo, você tá entendendo? Ou guarda um pouco desse vídeo que a avó tá fazendo aqui. Por quê? Porque não tem lógica a gente não ter liberdade de expressão. A gente ser ameaçada por não ter falado nada. Por a gente ter falado simplesmente o que a gente acha. Sabe? A gente ter que pagar indenização, danos morais, porque a gente pensou uma coisa e que a gente acha que é isso e acabou, né? O Kaique, né? O ator lá foi atropelado. O cara do Uber tem testemunha. E a gente tem a filmagem também, né? O Brasil todo tem essa filmagem. E viu que ele se jogou na frente do carro. Mas não estão querendo achar um culpado pra quem atropelou o Kaique? Não estão querendo colocar a culpa em alguém? O ator Bruno de Lucas estava com ele. O ator Bruno de Lucas deu um depoimento falando que não viu o acidente. Mas tem uma câmera onde ele coloca a mão na cabeça e fala assim, ó, como assim, de espanto, meu Deus, né? E aí? Então, assim, querem achar um culpado pro ator que foi atropelado? Um caso, né, que a gente tá vendo ali com a filmagem, a gente tá vendo e tudo. Mas um caso que aconteceu por aí, simplesmente as pessoas querem passar, né, a poeira, jogar tudo para debaixo do tapete e apagar. Como eu falei, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Pra mim, vocês jogam debaixo do tapete, jogam debaixo da cama, jogam debaixo onde vocês quiserem. Mas agora vim querer me coagir mais uma vez, querer me ofender e querer arrancar das minhas costas 21 mil reais de processo de indenizações, de danos morais. Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. E mais uma vez eu quero falar aqui. Juízes vieram para a lei para ser imparcial. Vocês não podem pegar um lado. Vocês não podem achar que porque conhece fulano, porque conhece ciclano, que vocês vão poder usar desta forma e fazer isso, tá? Juízes vieram para ser imparcial. E eu tenho live, né? Eu não falei nada demais. Eu não condenei ninguém, né? Eu não coloquei a culpa em ninguém. Eu falei que existia culpados, né? Com certeza que uma criança não responde por si. E se tem adultos, né? Se existe adultos, com certeza alguém ali tem que levar a culpa. Foi isso que eu falei. E volto a falar aqui. Se vocês acham, gente, que nessa fala minha tem alguma coisa errada, por favor, se manifesta quando a live acabar. Sabe? Porque aqui o que vocês falam apaga, sabe? Apaga. Então, quando a live acabar, coloca o pensamento de vocês aqui, a liberdade de expressões de vocês aqui. O que vocês pensam? Porque eu nunca vi isso na minha vida. Na minha vida. Você não poder falar o que você pensa. Você não poder falar que você acha que foi uma irresponsabilidade. Eu, hein? Se eu tivesse dado nome aos boi, né? Então, assim, Kaique se acidentou. Foi uma irresponsabilidade e uma negligência de quem? Dele e de quem tava com ele, não é? Sabe? Porque quem tava com Kaique simplesmente foi-se embora e deixou ele. Pelo menos o que dá pra ver na imagem, que ele tava muito bêbado, ou ele tava passando mal, alguma coisa tava acontecendo com ele. Eu não sei se ele tava bêbado, se ele tava passando mal, se ele não bebeu e tava passando mal, mas a gente vê que ele tava cambaleando, que ele não tava legal. Você tá entendendo? Não é? E aí? É liberdade de expressão. Então, a família do Kaique também vai me processar porque eu simplesmente falei isso aqui? A família do Bruno De Luca vai me processar porque simplesmente eu tô querendo colocar a culpa no Bruno De Luca? Não. Eu não tô querendo colocar a culpa em ninguém. Eu só acho que tudo que acontece na vida acontece por alguma coisa, por algum motivo, né? Então, mais uma vez, eu venho colocar aqui pro meu público, porque eu sei que a avó é muito amada no Brasil, no exterior, tá? No mundo todo. Eu sei que a avó é muito querida e eu sei que eu tenho verdadeiras filhas de fé e filhos de fé. Porque mais um pouquinho, gente, o juiz manda eu ir pra cadeia. Porque eu simplesmente expus a minha liberdade de expressão, vocês acreditam? Mais um pouquinho eu ia chegar em Balneário Camboriú e já iam vir na minha casa me algemar. Porque simplesmente eu expus a minha liberdade de expressão, gente. E a mocinha lá não gostou. A senhorinha lá não gostou. Ela achou um absurdo. Ela achou um absurdo. Só que pra senhorinha, eu já tinha falado, minha senhora, foi o que me passaram.
Como é que foi então? Me conta como é que foi. E ela me contou. E eu fiz uma live falando tudo que ela contou. Olha, gente, a senhora me ligou falando que não aconteceu assim, que aconteceu assim, assim, assado. E eu fiz a live falando pelo fato que ela me contou. Mas ainda não muda o meu pensamento, não muda a minha liberdade de expressão. E a minha liberdade de expressão não vai mudar na audiência, não vai mudar na frente do juiz, na frente do desembargador, na frente de Deus. Não vai mudar. Uma criança não responde por si, acabou. Tá bom? Você tem filhos? Cuidem dos filhos de vocês. Tá bom? Porque uma criança de menor até 17 anos não responde por si. Tá? Eles são dentro da autoridade, né? Onde existe aí a lei da criança, o aparato do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa, é nossa. Agora vocês estão querendo mudar a lei? É o Estatuto da Criança e do Adolescente que fala isso, não é só eu não. Vocês querem mudar a lei? Vocês querem engolir a lei? Vocês querem, né, tentar o ego dessa senhora, que o ego dela deve ter ficado muito machucado. E aí ela tentou, opa, vamos jogar pro funcionário, que aí o funcionário vai de cara, dá a cara dele, né? E aí eu não compro a confusão. Mas não, a confusão é com a senhora, né? Porque de fato foi a senhora a primeira a me ligar, me coagindo e falando que eu ia sim tirar meu vídeo do ar. E depois a senhora fez um moço também, você dando mandar mensagem, né? E aí, funcionário da senhora, eu nem sei, eu nem conheço, eu nunca vi, você tá entendendo? Nunca vi, não conheço, desconheço os seus funcionários, tá bom? E eu falei que a culpa, com certeza, seria de um adulto que está lá, né? Com certeza de alguém, é isso, né? Agora eu não dei nome aos bois, não coloquei aqui a reputação de ninguém aqui, tá? De ninguém aqui, para poder falar, olha, a reputação da pessoa está sendo suja, está sendo queimada. Não, não fiz isso, tá? Então eu falo com vocês, né? Cadê a lei do nosso Brasil? Pois é, cadê a lei do nosso Brasil? E cadê, gente, a liberdade de expressão? Porque vocês estavam na live, vocês ouviram e viram o que eu falei, você tá entendendo? E eu tenho testemunha do Brasil todo, que ouviram e viram o que eu falei. Você tá entendendo? Que eu, em momento algum, falei nada demais. Como assim? Né? Aí, eu agora, sabe? Ninguém averigou o caso, né? A polícia não averigou o caso, a polícia não averigou nada, mas sobrou pra avó Baiana? Sobrou pra Ana Leite? Como assim? Hã? Porque simplesmente eu dei o meu parecer, né? Me poupe, né, gente? Fala sério. Teve live que teve que ser tirada do ar, tá? Aonde eu nem falo o nome de ninguém. Aonde eu falo o nome da minha filha, tá? Aonde eu falo que a minha filha que se machucou, a minha filha que caiu, você tá entendendo? E aonde eu falo da Ayrton Senna, né? E aí onde eu falo que as pessoas nascem com a natureza para escolher e fazer o que elas querem realmente fazer. E que a gente não pode parar, né? Se você veio para cantar, você veio para cantar. Se você veio para ser um Ayrton Senna da vida, né? Para correr como ele corria, né? E ele morreu correndo, né? Então, é isso, né? E até lives assim, gente, aonde eu não falava o nome de seu ninguém, o juiz mandou arrancar. Senhor juiz, ora bolas, será que o senhor foi parcial? Será que o senhor realmente olhou os dois lados? Porque teve vídeos ali que eu não tocava no nome de seu ninguém. E o senhor, Vossa Excelência, pediu para me arrancar do ar, né? Eu acredito que isso seja-se liberdade de expressão. E eu acredito que não adianta vocês querer ficar com raiva, não adianta querer vocês me derrubar, porque eu tenho um Brasil do meu lado. Eu tenho uma rede sociais gigantesca. Eu tenho muita fonte de comunicação. Que se amanhã eu quiser estar numa televisão da vida, no Fantástico da Vida, eu vou estar. Você tá entendendo? Então, eu espero que a gente possa, né, cada dia mais ter liberdade de expressão e que a gente não seja coagido e que a gente não seja amedrontado, apavorado desta forma. Porque eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo. A gente ter que ficar com medo, a gente pegar o meu endereço, tá? Averiguar a minha vida toda, gente. Averiguar a minha vida toda para achar o meu endereço, tá?
conseguiram achar o meu endereço, conseguiram chegar até mim. Isso é coisa muito séria. Isso é algo muito sério, tá? Não é a primeira vez que eu abro live falando das ameaças, não é a primeira vez que eu venho aqui avisando, né? E avisando por uma coisa tão banal, por uma coisa tão besta, que eu já falei de famosos aqui, que o famoso poderia sim ter me processado e não me processou, né? Eu já falei coisas aqui que, nossa, olha, de famoso, e não fui processada. Agora, porque eu simplesmente falei o que eu pensava, o que eu achava, sabe? Todo esse tumulto, toda essa confusão, toda essa bagunça. Como assim, gente? Como assim? Né? O que é isso, né? Então, infelizmente, a avó tá passando por essa situação e eu vou trazer para vocês, minhas filhas e filhas de fé, porque eu sei que eu tenho o Brasil orando por mim, eu sei que eu tenho muitas velas acesas e a partir de hoje eu peço para vocês acender vela para mim, porque eu vou falar, tá? Eu vou falar com vocês que eu tô com medo, tá bom? Porque averiguaram todo o meu endereço e estão me ameaçando, tá? Estão me ameaçando. E eu não vou pagar 21 mil reais de indenização, porque eu não fiz nada demais. Eu sei, você tá entendendo muito bem o que eu falei e continuo falando o que eu falei, o que eu acho, o que eu penso. Então, assim, isso é liberdade de expressão. E se liberdade de expressão a gente vai descer para Brasília, a gente desce para Brasília, né? Vão querer me empreender? Bora, me empreende então. Você tá entendendo? Mas eu vou continuar falando e os meus filhos e filhas de fé vão continuar sabendo da verdade do que estão acontecendo comigo. Porque aqui a gente é uma família, porque aqui tudo que acontece com a avó eles sempre estão sabendo e eu nunca vou deixar de falar, eu nunca vou deixar de abrir a boca para contar para eles o que eu tô passando. Então, o que eu tô passando, você tá entendendo? Com certeza, eu vou pegar e vou contar para minhas filhas e filhos de fé. Porque em momento algum eu fiz mal a seu ninguém, a gente orou, a gente abrimos novena, eu pedi oração, eu pedi para que acendesse vela, você tá entendendo? Eu fui repostada pela mãe da garotinha, então assim, em momento algum eu fiz mal a ninguém, tá bom? Em momento algum eu falei de funcionário, eu não falei nome de seu ninguém, porque eu nem conheço, nem sei quem é, tá bom? E eu sempre vou estar do lado das crianças, do lado da verdade, sendo com tudo isso. Então, eu acredito que Deus, né, vai nos abençoar, Deus vai nos proteger e Deus vai realmente trazer a verdade. A verdade não fica impune. A verdade é a verdade. E não adianta as pessoas achar que tem dinheiro, que vão se candidatar a prefeito da cidade, que vão se candidatar a isso ou aquilo, e que, sabe, conhece juízes, desembargador, e que as coisas vão ficar assim, por que não? Né? Eu acho que a verdade é a verdade e eu acho que a gente tem que colocar. Então, mais uma vez, eu venho trazendo a verdade para vocês, porque eu acredito que vocês têm que estar sabendo da minha boca, tá bom? O que está acontecendo e vocês, eu falo com vocês. Quando a gente traz a verdade, que a história existe dois lados, e o lado que existe, esses dois lados, vocês acompanharam, vocês viveram, vocês viram, então vocês podem saber quem tá com a verdade. Tá? O lado, vocês acompanhou as minhas lives, vocês acompanhou a minha indignação, vocês acompanhou o meu choro, vocês acompanharam a minha dor, tá bom? E eu acredito que esses são os dois lados, né? Os dois lados é o meu lado, o lado de lá, aonde simplesmente eu expus um pensamento meu, que para mim liberdade de expressão tá dentro da Constituição. E a gente não pode ferir a Constituição, tá bom? É isso aí, né? Um beijo de luz, que vocês rezem pela avó, orem pela avó. Mais uma vez, porque toda vez que eu entro dentro de um caso, igual eu entrei no caso da Sofia e fui ameaçada. Por que me ameaçaram no caso da Sofia? Tá? Se eu não tava falando a verdade, por que me ameaçaram no caso da Sofia? Estão falando que tá travando a live aqui. Então, assim, no caso da Sofia eu fui ameaçada, né? Mas a avó falou tudo o que a avó sabia e tudo que a avó falou, gente. Do jeitinho da avó, que a avó falou do caso da Sofia, vai acontecer e vocês vão ver, tá bom? Poderiam ter achado a Sofia antes? Poderia. Quando eu ouvi a voz da Sofia me chamando, tia, me ajuda, talvez Sofia ainda estava viva, tá? Talvez Sofia ainda estava viva.
E eu falei, tem o envolvimento de um homem, tá? De uma parte masculina e de uma parte feminina, tá? Eu falei que eu via a Sofia dentro de um lugar entre 4 paredes e que tinha um buraco, né? E eu via a Sofia ali. Mas eu não via a Sofia mais viva, tá? E esse caso tá quase para poder ser estourado no Brasil todo. E tudo que eu falei de Sofia é o que vai ser estourado. E por que eu fui ameaçada? Porque a minha espiritualidade é muito boa, né? Porque a minha espiritualidade, quando fala, é papum, né? Eu fui ameaçada no caso de Sofia, eu acho que tá suja ali minha câmera. Eu fui ameaçada no caso da Sofia, né? Porque simplesmente o povo ficou, né? Aí quem fez as coisas erradas sabia que a mulher tava incomodando, né? No caso da Sofia.